O João chegou pra mim, eu falo que foi um presente, que uma amiga dele que indicou ele. E ele veio um menino com muitos medos, né? Então ele veio um menino sem saber quem ele era, com muita dificuldade, autocobrança. E aí quando a gente chegou no diagnóstico, né, que era dentro do espectro do autismo, do TEA, o nível 1, um nível leve, né, digamos assim, esse diagnóstico ele não veio para condenar e muito menos, né, para trazer ali uma condição de uma sentença, como outrora, mas sim de uma bússola, né? Então vamos entender que você tem um funcionamento que vai necessitar de uma compreensão melhor primeiro de você mesmo. Quando eu cheguei na Sundojan, eu era alguém que pensava muito mais em jogos e não conversava com outras pessoas, porque eu queria conversar com elas, mas eu só sabia falar de um assunto. Que era o seu hiperfoco, né, João? Isso. Na verdade, era o hiperfoco dele, que é uma característica dentro do espectro do autismo. E a partir do momento que ele começou a observar que isso era uma característica, ele também quis resolver. Quando meus pais me levaram para o taekwondo, eu descobri um local que eu poderia ser eu mesmo. Tanto que, mesmo em aula, eu continuava falando sobre jogos. E eu tinha uma mente muito seletiva, eu falava muito só com uma pessoa só. Tanto é que essa uma pessoa que eu falava muito me chamou de super uma vez, e isso ficou na minha mente e mudou a minha visão. A sua visão sobre você mesmo. Você se sentiu validado. Eu me senti alguém visto, não mais invisível. E foi durante as aulas que eu fui descobrindo que eu tenho que conversar de outras coisas, ouvir, junto com a instrutora que estava na aula, que me chamou de super, e aquilo mudou minha visão, falou, nossa, eu posso ser super. Então foi se passando o tempo, e eu fui fazendo os exames, fui ganhando confiança, fui fazendo o caminho até a graduação, e em um dos exames, eu tinha um colega que ele era muito assim, não, sempre tem algo para melhorar. E ele falava isso pra mim, isso me motivava. Só que eu via ele fazendo, eu ficava com medo. Eu falei, nossa, eu vou fazer igual ele, assim, eu tenho que fazer igual ele? Então, ao fazer do exame, eu não ia com medo, eu ia com determinação, falando, eu vou conseguir fazer. Ele falou que tem algo a melhorar. E durante esse exame, eu não tinha um condicionamento físico tão bom ainda, mas eu me esforcei tanto. Mesmo sendo um dos últimos terminando, eu fiquei, tipo, a motivação deles me manteve ali. E foi muito especial pra mim ver que eles estavam me apoiando. Logo depois, esse mesmo colega me elogiou falando que eu melhorei muito. Então eu continuei treinando e novamente eu fiz um exame com ele. Só que dessa vez eu já tinha um melhor condicionamento físico. E as pessoas que estavam na arquibancada torceram por mim e eu fiquei, nossa, que diferente. Acho que durante muito tempo da trajetória dele acadêmica, ele ouvia, ai, falta isso, falta aquilo, você precisa se esforçar mais, tem que ter força de vontade. Quando ele entra em um local que ele escuta, você é super, você é bom, você tá demais, nossa, que maravilha. Ele fala, caramba, eu não preciso correr mais, eu posso andar. As pessoas estão me vendo como eu sou e eu não preciso mais ficar, eu não tô mais devendo nada. Eu acho que esse foi o grande diferencial ali, um marco no desenvolvimento emocional do João. E depois desse exame, eu criei a coragem de competir pela primeira vez. E isso me deu um recuo, assim, porque era a pessoa que me incentivou que eu ia competir contra. Era o cara que justamente fez tudo perfeito na minha visão. E eu falei, caramba, ele é meu oponente. E isso trouxe uma barreira pra mim. E mesmo assim eu fui competir. Eu continuei com um certo medo, mas eu tive muita coragem de competir lá. Depois dessa competição, criei coragem de ir pra uma competição maior, lá pela faixa vermelha e preta. Só que aí veio um peso na minha consciência, porque eu ouvi também de uma pessoa muito importante, chegar numa faixa preta sem ter competido tanto é um peso. E o peso de competir na vermelha e preta, você leva o peso da faixa junto com você. E eu percebi isso na hora. Os faixas vermelhas e pretas, quando estavam competindo lá, eles faziam, nossa, vários chutes incríveis, com C saltando. Eles faziam movimentos espetaculares. E aquilo dentro de mim não afobou a minha capacidade de fazer espetáculos. Me deu um incentivo. Eu falei, caraca, eu vou fazer que nem eles. E nesse campeonato, eu consegui pegar um pódio ali. E eu fiquei muito feliz com isso. Então teve a outra etapa desse campeonato. Já quando eu era faixa preta. Então o meu segundo campeonato, eu vi pessoas fazendo coisas mais espetaculares ainda. E eu fiquei dessa vez com muito medo. Tanto é que na minha apresentação do Punce, eu acabei tremendo, mas eu fiquei tipo, não, eu consigo. Eu sei o que eu tô fazendo. Só que esse medo me deu um bloqueio. Eu não tinha tanta experiência de competição que nem eles. E é por isso que às vezes eu incentivo a competirem desde cedo. Porque é melhor lidar com isso mais cedo do que quando faixa preta. Fica bem mais diferente o ambiente.
mas eu venci na coragem. Por mais que eu tava meio com medo, a competição é uma luta você contra você mesmo e você contra o outro, assim. Eu acabei tendo que vencer o meu medo que eu não lutei mais cedo. E é por isso que eu incentivo que começam a competir mais cedo. O próprio João, ele foi buscando as ferramentas, né? E muitas vezes, quando ele não encontrava, ele queria fazer essas ferramentas treinando, conversando, levantando hipóteses. E uma coisa muito importante, algo muito importante a se destacar, é a disciplina do João. O João, ele é altamente disciplinado. Eu vejo essa relação com o esporte, né? Eu falo que o esporte é coterapeuta no processo do João, sabe? Ele conseguiu ali muitas superações a partir dos ensinamentos e das vivências que ele tem dentro do esporte, principalmente a disciplina. E é importante destacar também os pais do João, os pais atuantes, pais que não viram o diagnóstico ou mesmo antes do diagnóstico, né, dificuldades ali, não viram como sentença, não se acomodaram e buscaram sempre para o João tudo o que fosse melhor possível para o seu desenvolvimento social, emocional, cognitivo, fisiológico. Então, a importância dos pais acreditarem, colocarem crédito, né, nos seus filhos e na capacidade que eles têm, que muitas vezes não sabem. Sem os pais do João atuantes como foram, o João não estaria como ele está hoje. E eu quero dar agradecimentos especiais para as pessoas que participaram dessa história ativamente comigo. Primeiro, a instrutora que me recebeu, logo no começo me chamou de super, a senhorita Camila. Depois o professor que me incentivou a treinar e falou, é isso aí, tá andando muito bem, foi o professor Rodrigo. E o colega que me trouxe uma capacidade de ver melhora, enxergar sempre pontos a melhorar, que é o Norton. E um agradecimento aos instrutores que me ensinaram muitas coisas. A instrutora Bianca, o ex-instrutor Guilherme e o instrutor Renan. Eles me ajudaram muito nessa visão de competição. E a professora Bárbara Castilho, que me trouxe uma visão de lidar com as coisas mais fáceis, de forma mais leve.